né? Doutor, como que a gente identifica uma pessoa que a gente pode ajudar, né? Assim, que tá com depressão ou que tá até num caso, assim, quase, né, assim, de cometer um suicídio. Como que nós, como igreja, conseguimos identificar uma pessoa e ajudar de forma efetiva? Sim, primeiro assim, o ajudar, ele é muito importante. Vamos começar pelo final, né? A gente tem que conciliar essas coisas, né? Como eu disse que é corpo, mente e espírito, de antemão a gente tem que quebrar esse preconceito, né? De que não é importante fazer terapia, de que é pecado fazer terapia, ou de que é pecado usar remédio, né? As pessoas usam remédio para tudo, né? Ninguém questiona nada, as pessoas usam óculos, tomam remédio de pressão e tudo. Então, assim, a gente tem que saber fazer esses encaminhamentos. Agora, como que a gente identifica alguém que está com depressão? Primeiro, a nulidade, a ausência da pessoa. A gente tem alguma pessoa do nosso ciclo de amizade, nosso ciclo de igreja, e essa pessoa está muito ausente, ela está muito assim distante, ela está assim muito arredia, ela não quer fazer conexões. Eu acho que assim a gente tem um mandamento assim muito amoroso de fazer uma intervenção, de fazer uma busca ativa dessas pessoas. A gente tem que estar um pouquinho mais atento a essas pessoas que simplesmente às vezes desaparecem do nada. Então assim, o desaparecimento, a solidão, não é a solitude, né? Que é um processo onde a gente se distancia para buscar o Senhor. Mas assim, essas pessoas que começam a viver ciclos de solidão, a gente tem que estar um pouquinho mais atentos a essas pessoas. Segundo, alterações de humor. Às vezes, a tristeza nós percebemos muito rápido. Então, quando a gente identifica alguém que está triste, que está sem prazer, que ela não vai em nada, que ela recusa tudo, que ela não tem assim, energia para ir em nenhuma reunião. Isso aí a gente identifica de cara. Mas às vezes a depressão ela pode dar irritabilidade, pode dar impulsividade. Você tem aquela amiga, gente boa, tranquila, de repente ela está irritada, ela está nervosa, ela está briguenta, ela está às vezes assim, arredia, ela está dizendo coisas que ela não diz normalmente. Parece assim que ela saiu da casinha, todo mundo fala assim, nossa, parece que fulano... Parece que ela tá vivendo uma intensa TPM Exatamente, prolongada. fulano pirou, não era assim, fulano não está dessa forma. Opa, fica o sinal alerta nas alterações de humor, né? Pessoas que têm alterações de humor. E fiquem atentos a esses pequenos sinais, assim, de você escutar, às vezes, as pessoas dizendo assim que a igreja não, ela não é boa. Quando a pessoa começa a reclamar demais, ninguém ama, me ama na igreja, todos os pastores são difíceis, a igreja não cuida, às vezes, ninguém assim se importa, Deus assim, não sei se Jesus existe. Quando começa a ter um viés no discurso muito negativo de fé, fique atento, porque às vezes por trás daquela pessoa que está ali vivendo assim, uma crítica exagerada das pessoas, da comunidade, pode estar ali alguém que está começando com um quadro depressivo. Isso a gente não presta atenção. Às vezes aquela pessoa difícil, aquela pessoa que todo mundo, nossa, fulano é chato, fulano é complicado, nossa, fulano agora tudo dela tá chato, ela não entende nada, ela não aceita, parece que ninguém presta. Opa, fique atento nessas quebras de vida. Então, quando nós identificamos isso, e os sintomas clássicos que eu falei antes, né? Tem alguém que sem energia, sem prazer, sem iniciativa, que a gente vê que está triste, que está sempre chorando, que está muito sensível e tudo. Aí você tem que fazer. E aí é um encaminhamento, né? Que a gente O que falando. a gente faz nesse E caso? aí você tem a tríade que eu sempre digo. Tessalonicenses 5:23 diz que nós devemos conservar o nosso espírito, alma e corpo. Então comece pelo espiritual, né? Estou falando que mais no mês, vamos chegar lá. Primeira coisa, faça um acolhimento cristão bem feito. Coloque uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável. Ajude a pessoa a quebrar os tabus. Então, se você já assistiu esse podcast, você já aprendeu tudo, né? Então, assim, primeiro, ajude a pessoa a entender que é um transtorno como qualquer outro. Tire o peso dessa pessoa, porque quando eu falo que começar no espírito, não é que você já vai chegar repreendendo um demônio, não é isso. A primeira coisa é você dizer, olha, isso é um problema, eu estou com você, Deus te ama, não é pecado você estar assim, não é falta de fé você estar assim. Eu entendo. Deus não te abandonou. Deus não te abandonou. Na Bíblia existem pessoas que já passaram por isso. Só de você colocar isso, eu vou dizer que as pessoas já vão sair assim, te amando. Nossa, eu escutei alguém que me entende. Nossa, você é a primeira cristã que eu converso que não me apedrejou. Você é a primeira pessoa que não disse que eu estou em pecado e tudo. Então, a primeira coisa é destruir os preconceitos espirituais. Esse é um ponto muito importante. Segundo, aí você entra com... Eu falo aí que são as desconstruções da espiritualidade tóxica. Ou seja, dizer que nós somos mente, corpo e espírito, quebrar esses paradigmas.
Aí depois nós vamos entrar na espiritualidade boa. Então o que você vai fazer? A pessoa com depressão já disse que ela não tem força para muita coisa. Não é ir lá fazer uma visita e achar que você é um guru que vai resolver o problema num dia. Acompanhe essa pessoa. Entendeu? Depressão, você está ajudando alguém na tua igreja, tenha outros encontros. Então, o que eu vejo que funciona muito e que eu gosto muito de fazer com amigos, e assim, manda um áudio. Acompanha, essa pessoa às vezes não quer te receber, mas seja insistente. A minha mãe, ela é muito insistente. Sim. É impressionante. Ela salva ela é a muitas chata pessoas. Abençoada. Assim. Ela é. E assim, às vezes a pessoa fala assim, não quero receber, não tô bem, não quero, né? Se a gente teve vários amigos, infelizmente, alguns que ela conheceu porque passaram por essa situação e ela ajudou, outros que Qual que é o nome vieram da tua mãe? Minha mãe chama Branca. Tá. E ela, sempre que tem alguém cadeirante, assim, na igreja, ela ajuda. Porque a pessoa se tornou cadeirante, vem logo a depressão, quer deixar de viver. E aí, toda vez, ela fala, olha, eu tô indo na sua casa. E é sempre, doutor Ismael, a pessoa fala, não vem, eu não quero receber, eu não tô bem. E ela já chega, e ela chega com coxinha, e chega com lanche, e senta. E a pessoa de início, fica até nervosa com aquilo. Tipo assim, não quero receber. Mas no final a pessoa tá rindo, fala assim, cara, foi importante receber alguém aqui. Eu não sabia o quanto era importante. E ela volta depois e conversa com a esposa, com os filhos. Ela cria até desculpa. Tipo assim, não, dessa vez eu não vim te ver, não. Vim conversar com a sua esposa. Sim. E aí depois chama pro lanche. E aí senta na mesa. E como isso, esse o chato insistente, às vezes é bênção, né? A gente tem que ter uma visão terapêutica, né? A gente tem que olhar com aquele olhar de Jesus mesmo, né? Jesus, quando conversou com a samaritana e ele perguntou para ela sobre os maridos, ele não fez ali um julgamento moral, ele queria pegar o novelo emocional dela, ele queria fazer um gatilho para mostrar onde que estava a ponta, né? Então, assim, a gente tem que escutar mais. As pessoas me perguntam muito assim, o que eu falo para alguém com depressão? Às vezes só de você ouvir, de você escutar, de você fazer isso que eu estava dizendo, de você desconstruir, abraçar, estar junto, você já é altamente terapêutico. Então, assim, deixa a pessoa falar. Mesmo que você saiba que a pessoa possa estar em algum ato de pecado persistente, mesmo que você saiba que a pessoa tem alguma correção a ser feita, saiba que existe um momento certo de você abordar isso. Tem a hora no discipulado, tem um momento da correção, tem um momento onde você vai entrar mais firme nas questões de pecado, mas essas primeiras sessões terapêuticas cristãs, onde um cristão ajuda o outro, elas têm que ser de muito acolhimento. Então, e segundo, busca essa pessoa, né? Faz como a Dona Branca, arraste essa pessoa, visite, né? E envie devocionais para essas pessoas que sejam terapêuticas. Nós vamos ter aí no aplicativo algumas coisas, mas assim, seja criativo nesse... Nós, inclusive, estamos esse mês inteiro com uma campanha Setembro Amarelo dentro do app. Então, são realmente conteúdos para edificar pessoas que precisam de conteúdos desse jeito. Então, são conteúdos pensados, criados por especialistas, realmente para abençoar você que está em casa e também outras pessoas, para que você envie esse conteúdo. Exatamente. Então, não sei o que fazer. Desconstrua a espiritualidade tóxica, acolhe e ore junto. Aí nós queremos na oração, nós queremos nos encostar no outro, nós queremos nos abraços terapêuticos, nós queremos estar com o outro e orar pelo outro. Deus responde às orações. Então, esse é o primeiro caminho. O segundo caminho aí eu chamo da questão da alma, né? Então, assim, alguns casos vai ser muito importante você encaminhar para psicoterapia. Né? É óbvio que o próprio aconselhamento cristão ele é altamente terapêutico para a alma. Mas tem casos que você vai encaminhar para um profissional, né? Eu acho até que todo mundo poderia fazer terapia, mas assim, se pudesse fazer. Mas, e quando eu falo da alma, não é só também a psicoterapia. É a gente ajudar as pessoas a resgatar as disciplinas, os hábitos emocionais que sejam saudáveis. Então, assim, fulano, você descansa. Tem pacientes meus que são pastores que eu simplesmente corto a agenda deles. O pastor chega lá com depressão e fala, como é que é a tua vida? Segunda eu prego, terça eu tenho culto de jovens, quarta eu tenho reunião de não sei o quê, quinta eu falo, cara, tu não tem um dia de descanso, tu não tem um dia para ir no cinema assistir Top Gun, entendeu? Tu não tem um dia para ler, tu não tem um dia para jogar a conversa fora, tu não tem um dia para sair com os amigos. Que vida é essa, né?
Então, é fazer um checklist emocional da vida, né? Ajudar a pessoa. E aí eu digo aqui também para quem está nos assistindo, pô, existe hobby, existe lazer, existe tempo para descanso, existe conexão com os amigos, existe vida social, existe vida comunitária, né? Porque a pandemia afastou muitas das pessoas da vida comunitária, né? Pertencer, isso não sei o que eu estou dizendo até, nesse último livro que eu publiquei, uma das pesquisas que eu coloquei lá, que é muito interessante, é isso, como que a solidão ela é um fator de risco para a depressão. Então, assim, a gente também conectar essas pessoas a grupos terapêuticos. E aí entra o que eu disse antes de construir isso dentro das igrejas, né? Eu acho que quem está nos assistindo de maneira rápida, a gente deveria ter pessoas, um grupinho treinado. Olha, você está passando por uma crise emocional, se você não está bem, temos aqui o telefone dessas pessoas. E aí essas pessoas vão ser essas pessoas que vão acolher, que vão orar e tudo. Então, caminhar para terapia. E em terceiro, encaminhar para o psiquiatra. Eu acho que nem todos os casos vão chegar no psiquiatra. A gente sabe que a maioria das depressões são leves, não precisam de remédios. Se gerenciar bem isso tudo que eu falei, organiza. Mas em alguns casos precisa de chegar até a gente que é psiquiatra. E aí, vai sem preconceito, vai sem culpa. E hoje é bom, Lu, hoje melhorou muito. Vai com o coração aberto. Coração aberto. E hoje é bom, né, Lu? Porque assim, hoje boa parte dos pacientes que chegam até mim são pastores que indicam. Antigamente os pastores não indicavam a psiquiatra. A psiquiatria era visto como coisa ruim e tudo. Hoje, como os pastores estão melhorando, eles te encaminham, eles orientam e tudo. Então, assim, faça o acolhimento, encaminhe para terapia, encaminhe para psiquiatra. Acho que esse é um caminho básico assim, para a gente conseguir caminhar juntos, né?